Muito bom dia a todos. É com muita alegria que vos recebemos aqui presencialmente e em casa, a todos os que nos acompanham online. Em nome da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, o nosso enorme agradecimento ao Instituto São João de Deus por nos receber na sua casa, à jornalista Paula Rebelo pela moderação deste ciclo de debates e a cada uma das entidades que aceitou, que respondeu positivamente ao nosso desafio, que mostra bem, porque estas entidades responderam de uma forma positiva e entusiasmada a um apelo que fizemos nesta reflexão, sobre a reflexão que tínhamos que fazer a propósito do tema de hoje. Mostra bem como é um tema urgente e absolutamente transversal. O nosso obrigado a todos, desejo um ótimo dia de trabalho e vamos começar o nosso ciclo de debates da melhor maneira possível, com uma mensagem do Sr. Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa. Obrigada. Caríssimas e caríssimos amigos, não é a primeira vez que me ouvem sobre este tema e, portanto, já sabem aquilo que lhes vou dizer. É com um particular interesse e júbilo que vejo hoje reunidas tantas e tão diversas entidades e organizações em torno de um assunto que tem tanto de sensível quanto de muito importante e que, de forma inquestionável, deve ser abordado. É público e notório o meu carinho pelos cuidados paliativos, que acompanhei e que acompanho agora a tempos esparsos, com grande empenho, com aquele empenho pessoal que é fundamental no voluntariado, ou quase voluntariado, ou para voluntariado de cuidados paliativos. E percebe-se porquê. Porque é um tema que tem muito significado para todos, a nível individual como a nível coletivo, e em que todos podemos fazer por ajudar a minorar o sofrimento que se encontra numa fase diferente da sua vida, qualquer que seja a idade. Não tem que ser terminal, normalmente é, mas em qualquer idade e cada vez mais cedo, é sempre uma fase diferente, diversa e complexa. Eu queria cumprimentar, saudar muito afetuosamente aqueles que estão reunidos presencialmente ou à distância, por via digital, neste momento de reflexão, com contributos certamente muito diversos, mas todos enriquecedores. Todos eles convergindo para dar mais um passo no sentido de mostrar que cuidamos e acompanhamos todas as portuguesas e todos os portugueses de forma mais integrada. É esse o vosso objetivo? É essa a vossa missão? Para alguns, é essa a vossa vocação? A todos, um abraço muito amigo, desejo um dia de trabalho muitíssimo profícuo ao serviço dos outros. Muito bom dia, bem-vindos a este dia de reflexão e de debate que quer pôr na agenda política e na consciência de todos a necessidade urgente desta mudança de paradigma de cuidados, centrá-los na pessoa, nas suas necessidades e das suas famílias. O mote de hoje é os direitos das pessoas com doença avançada e em situação limitadora de vida. Implicações para os cuidados de saúde e respostas sociais, tendo também presente que temos atualmente 100 mil pessoas por ano a precisar de cuidados paliativos e que já em 2060 teremos o dobro desta necessidade, sendo que ela pode já estar bem subavaliada nesta altura. A urgência de se repensar as estratégias para abordagens efetivamente adequadas é inquestionável. E por isso, neste primeiro debate, para começarmos os trabalhos, focamo-nos nas entidades da sociedade e da rede social. Para isso, conto com Liliana Chaves Gonçalves, Presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais, Manuel Caldas de Almeida, Vice-Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, Maria do Rosário Zinclo dos Reis, Vice-Presidente da Associação Alzheimer Portugal,
Teresa Moreira da APELA, a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, a doutora Ana Jorge, a Associação Portuguesa de Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade, a doutora Carla Barbosa, advogada do apoio jurídico dos doentes oncológicos da Liga Portuguesa contra o Cancro, está à frente, Maria João Quintela, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, que estará a participar online, Cátia Furtado, da IELCOS, a Sociedade Portuguesa de Feridas, e Esther Malcato, da Associação Portuguesa de Feridas. Liliana Gonçalves, comece por si para pôr desde logo o dedo na ferida. Se antes já não era fácil, a atual pandemia veio agudizar as desigualdades e a fragilidade quer dos doentes em si, quer dos seus cuidadores. Qual é a dimensão deste impacto e quais as prioridades que considera absolutas para tentar reduzir esse fosso um bocadinho mais pronunciado? Antes de mais, bom dia a todos. Agradecer à Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos o convite para estarmos aqui, dirigir os cumprimentos a todos os elementos do painel e respondendo concretamente à sua pergunta, durante o período da pandemia Covid-19 aumentou o número de cuidadores informais, passaram a cuidar mais horas, passamos a ter maior sobrecarga física, emocional e também financeira e, de facto, a ausência de legislação laboral também contribuiu aqui em larga medida para que os cuidadores que passaram a cuidar a tempo inteiro se vissem numa situação em que não foi prevista nas medidas da pandemia o apoio ao cuidador. Portanto, o acesso aos cuidados de saúde, às respostas também complementares na prestação de cuidados, nomeadamente os cuidados domiciliários, houve respostas sociais que fecharam e, portanto, as pessoas tiveram que ficar em casa e, portanto, os cuidadores viram-se com maior sobrecarga e o acesso ao descanso ao cuidador, de alguma forma, também não foi facilitado. Quando eu digo que não foi facilitado é porque nós também temos uma legislação, o Estatuto do Cuidador Informal, que tem medidas de implementação como o apoio psicológico e este descanso ao cuidador que não está regulamentado, e isto é importante, veio trazer aqui um olhar sobre o cuidador de outra forma, porque nós temos de facto que pensar as respostas e o cuidador nessa complementaridade. Portanto, o cuidador é imprescindível nos cuidados e neste caso nos cuidados paliativos. Portanto, as equipas que vão ao domicílio, as equipas que são necessárias a esta resposta necessitam do aumento do seu número. E, portanto, nós temos pessoas que não estão sinalizadas, pessoas que não têm apoios estruturados, e isto faz com que haja muitas pessoas no domicílio sem qualquer tipo de retaguarda. Estamos a falar eminentemente de cuidados de saúde e que têm que ser acautelados. E também temos o cuidador que tem questões de saúde. A sobrecarga física é um problema, pode ser um problema de saúde. Nós temos cuidadores que estão a cuidar 24/24 e não é um número tão baixo assim. Cerca de 21% dos cuidadores que cuidam, e estamos a falar de um universo a tempo inteiro de 207 mil, portanto estamos a falar de um número muito significativo, não tem, portanto, um apoio que possa salvaguardar as suas questões de saúde, as suas questões de saúde mental também. O Estatuto do Cuidador Informal, pelos seus critérios durante a pandemia, teve um período de projeto piloto durante um ano. De facto, não era expectável também, não é? Portanto, a lei surgiu neste contexto e atualmente nós só temos um universo de 8 mil pessoas que têm o estatuto reconhecido. E como eu disse atrás, se pensarmos no universo que temos, estamos muito longe de alcançar aquilo que será necessário para dar cobertura aos cuidadores. Mais de 200 mil muito falta, não é? Exatamente. E, por outro lado, nós temos a necessidade de implementar o Estatuto de Cuidador Informal, que não fica apenas centrado num subsídio. E estamos a falar de um subsídio que também não cobre as necessidades dos cuidadores. Em média, nos projetos piloto, ficou em 310 euros. Portanto, não é significativo, nem traz dignidade ao cuidar. Mas o Estatuto não é apenas um subsídio e temos que implementar as medidas de apoio ao cuidador. Questionamos como é que vai ser feito o apoio psicológico, quem é que vai assumir, portanto, se será os cuidados de saúde primários, será em complementaridade com outras respostas da comunidade, porque de facto o Estatuto de Cuidador Informal é uma lei que exige uma complementaridade muito grande entre a área da saúde e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. E portanto, enquanto não pusemos estes dois ministérios a trabalhar, será difícil esta implementação e, portanto, temos que insurgir-nos nesta questão e, concretamente, no apoio domiciliário em pessoas com doença avançada
nós, no domicílio, já está previsto que haja formação aos cuidadores informais. E esta questão é muito necessária, que haja também uma sinalização para a Rede Nacional de Cuidados Continuados da pessoa cuidada ou Rede Nacional de Cuidados Paliativos, e a sinalização também quando é necessária do descanso ao cuidador. Mas nós pensamos no descanso ao cuidador além da rede, um descanso ao cuidador no domicílio. Portanto, medidas de alívio de 24 horas, o descanso semanal do cuidador, portanto, todas estas questões têm que ser pensadas e têm que ser enquadradas quer com a área social, quer com a área da saúde, e temos que adaptar o nosso modelo de cuidados, temos que mudar o nosso paradigma do cuidar. E, portanto, o cuidador informal, neste momento, tendo um estatuto, sendo reconhecido, mas temos aquém ainda de implementar a lei do estatuto, que acaba por ser, com as medidas que já estão previstas, acabaria por ser uma mais-valia em toda a rede de cuidados. E a legislação laboral, volto a frisar, necessita de uma regulamentação que estamos à espera desde 2019, e há muitas pessoas que, para cuidar, precisam pôr dias de férias, precisam de trabalhar além da sua jornada diária de trabalho, e têm muitas vezes dificuldade em conciliar o trabalho com o cuidar, e portanto tudo isto são os desafios. Muito obrigada. Maria do Rosário Zincoso dos Reis, também depois de ouvirmos a Liliana e neste segmento tão específico, importante e crescente que é o dos doentes com Alzheimer e dos seus cuidadores, tudo isto também quando sabemos já das dificuldades, desde logo, de chegar aos diagnósticos corretos e precoces, não é? No acesso a estes doentes. Imagino que para vocês também esta questão seja de uma pertinência e urgência absoluta. Sim, com certeza. Muito bom dia a todos. Agradeço o convite da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, na pessoa da Catarina Pazes, e felicito-a por esta organização. Olá a todos os meus colegas aqui, não é de mesa, mas painel. De painel. Sim. Relativamente à Associação Alzheimer Portugal, preocupa-nos muito, em especial, o exercício dos direitos das pessoas que vão perdendo capacidade. Nós sabemos que a lei consagra uma série de direitos em fim de vida ou em situação de doença avançada. As pessoas com demência, por perderem capacidade, não perdem esses direitos. O grande desafio está como é que estas pessoas os exercem, os veem respeitados e promovidos. A lei dá resposta para isto tudo, mas depois, na prática, ficamos muito aquém daquilo que nós queremos e que as pessoas com demência têm direito. Devo dizer, se olharmos para a legislação dos cuidados paliativos, vemos um reconhecimento muito mais efetivo do cuidador informal, da família, do que aquilo que nós vimos no Estatuto do Cuidador Informal. O conceito de família no âmbito dos cuidados paliativos não é apenas a família biológica, não é alguém que tem uma relação de parentesco, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser alguém escolhido pela pessoa que precisa dos cuidados paliativos. E é importante darmos esta nota. Seria de todo o interesse conseguir convencer o legislador a alargar o conceito de cuidador informal e de pessoa cuidada, tal como ele vem definido no Estatuto do Cuidador Informal, que é extremamente redutor. Conforme a Liliana disse, aquilo que é mais importante, não é apenas o subsídio. Há uma série de direitos e também de deveres que vêm consagrados no Estatuto e que seria muito importante alargar a mais cuidadores. Desde logo, o direito a participar ativamente no plano de cuidados, a ter um papel ativo e muito útil no percurso de cuidados. Só uma nota final para passar a palavra aos meus colegas de painel. Nós temos ferramentas jurídicas que nos permitem antecipar a vontade. Estamos a falar das diretivas antecipadas de vontade. Todos nós podemos, enquanto nos as nossas capacidades, fazer um testamento vital ou nomear um procurador para cuidados de saúde. Estas são ferramentas essenciais para que a nossa vontade seja respeitada
quando já não o conseguirmos fazer. Por isso, no âmbito dos cuidados paliativos, é muito importante, e devo dizer que a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos o tem feito de forma muito efetiva, é muito importante lançar e introduzir o debate do testamento vital e da procuração para cuidados de saúde. Pois, que está altamente, não é, subavaliado e pouco difundido. É uma ferramenta que é importante. Sim, penso que até agora apenas 41 mil pessoas fizeram e registaram o seu testamento vital ou nomearam procurador para cuidados de saúde. É muito pouco, até porque já temos há alguns anos essa ferramenta disponível. O registro começou em 2014, é desde 2014, já lá vão muitos anos, sim. Já lá vão muitos anos, 41 mil é muito pouco. Doutora Teresa Moreira, quando falamos de ela, sabemos que às vezes podemos demorar um ano ou mais também a chegar a um diagnóstico. Já sabemos também que a pandemia, como é óbvio, não escaparam seguramente, dificultou os acessos, os acompanhamentos, mas nesta realidade o que é que falta e é imperativo na dimensão dos cuidados paliativos? A doença não tem cura, mas se os cuidados fossem adequados, também há formas de conter um avanço muito mais rápido, não é? E de dar qualidade de vida às pessoas. Então, muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. É com muito gosto que estou com este painel. E respondendo agora um bocadinho, eu acho que já muito foi dito aqui pela Liliana e pela doutora Rosário Zinco. De qualquer das formas, a pandemia foi muito complicada, particularmente para os doentes com esclerose lateral amiotrófica, sem dúvida. O que é que eu posso dizer relativamente a essa questão? Já muito foi legislado, efetivamente, mas o que nós nos deparamos é com uma discrepância enorme entre o que está legislado e o que realmente se passa no terreno. De todo, o que se passa no terreno é aquilo que será o suposto e que é uma mais-valia, que seria uma mais-valia tanto para os doentes como para os cuidadores. A escassez de recursos humanos logo à partida com competências para acompanhar estes doentes é extremamente reduzida. Para além dessa escassez, o que temos verificado é que há uma assimetria enorme, uma assimetria geográfica muito grande. Há zonas do país que não têm acompanhamento de cuidados paliativos e muitas vezes, mesmo o tendo em âmbito hospitalar, nós não temos cuidados paliativos ao domicílio. Isso é uma realidade que não existe, ou existe num número ínfimo, não é? Portanto, este acompanhamento, piloto, é? Este apoio domiciliário, exatamente, este apoio domiciliário 24 horas por dia, 7 dias por semana, isto não existe. Isto é uma utopia completa, não é? Eu diria que não conheço nenhum doente com este acompanhamento. Portanto, logo por aqui nós vimos que, e muito mais durante este período da pandemia, que, como disse a doutora Liliana, os cuidadores ficaram, os doentes e os cuidadores ficaram completamente isolados, muito entregues a si próprios, e isto é uma sobrecarga enormíssima para estas famílias, porque nós estamos a falar de pessoas extremamente vulneráveis, pessoas frágeis, só por si, pelo impacto de um diagnóstico, não é? E no nosso caso, um diagnóstico que à partida não tem um fim pouco agradável, não é? E, portanto, é muito complicado e as pessoas ficaram completamente entregues a elas e nós não vemos o Estatuto do Cuidador, efetivamente, foi legislado, mas há muito mais do que os subsídios, como foi dito, não é? Há muito mais a fazer, o apoio psicológico às famílias, a capacitação dos cuidadores, que é uma coisa importantíssima. Nós deparamos diariamente com pessoas, nós não nascemos para ser cuidadores, quer dizer, ou não aprendemos isso porque não é suposto, nem pensamos, a não ser quando as coisas nos acontecem, não é? E muitas vezes deparamos com, e muito no nosso caso, porque muitas vezes há um degradar rápido da doença, não é? E o cuidador fica completamente desamparado. E agora o que é que eu faço com isto, não é? Não é suposto eu saber mobilizar um doente, não é suposto eu saber dar uma alimentação por sonda, não é? Isto não são coisas... E, portanto, a capacitação dos cuidadores é fundamental e não é feita. E há também aqui um alerta, até pelo testemunho das três, de que há aqui um risco bem real do avançar de doença do cuidador. Exatamente.
Além de não se conseguir cuidar devidamente claro. Do doente em si, há um avançar, claro. um escalar para uma potencial doença do cuidador. Há uma situação depois que já a situação em si é complicada e frágil e torna as pessoas extremamente vulneráveis. E depois temos, como a doutora Liliana disse, a parte financeira. Não é? Porque se nós não temos recursos que nos apoiem, muitas vezes o cuidador, que é o marido, que é a esposa, acaba por ter que deixar de trabalhar, de vir para casa, cuidar da pessoa doente e depois a envolvência económica desta família, muitas vezes com filhos pequenos, não é? Estamos a falar de doentes de 40 e poucos anos, muitas vezes 50 anos, portanto, depois como é que vamos resolver toda esta situação económica que, para além do desgaste da doença em si, ainda vai sobrecarregar estas famílias, não é? Outra coisa que nós também notamos muito é a falta de articulação entre a saúde primária e as equipas hospitalares. Acho que é uma área de bastante interesse e que nós notamos muito pouca articulação. E depois temos muitos problemas com as referenciações, com os descansos do cuidador, com todas estas situações que nem sempre são referenciadas a tempo, nem sempre são coordenadas entre a equipa hospitalar e o médico de saúde primária, que é quem está provavelmente mais perto do doente. Portanto, isto são tudo situações que não facilitam de todo a vida destas pessoas, destes doentes e destes cuidadores. Muito obrigada, Paulette. Cátia Furtado e Esther Malcato, vocês no terreno, tudo o que estão a ouvir não é de todo novidade para vocês, não é? Aliás, há um grau de proximidade e um grau deste impacto que vocês notam e que têm que tratar, não é? E muitas vezes devem ver situações muito complicadas neste vosso dia-a-dia. Sim, sem dúvida. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer o convite que foi feito pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos para estar aqui. É com muito gosto e com muita honra que integro este painel e espero também contribuir para este debate e que se torne também um problema nacional e não só de algumas entidades preocupadas com este assunto. De facto, a centralidade dos cuidados no doente é um tema que nos preocupa muito. Ainda no passado mês de abril foi tema do nosso Congresso Internacional de Feridas, portanto procuramos também convocar todas estas associações para estarem connosco, no sentido também de nos ajudarem a debater esta questão. E na área das feridas, aquilo que nós sentimos é que, de facto, que temos que mudar de paradigma, porque estamos habituados a tratar todas as doenças, a curar todas as feridas, não é? Mas chega uma altura em que precisamos de perceber que a situação é incurável, é uma situação grave e, antes de olhar para a ferida, temos que olhar para a pessoa que está por trás, para a sua identidade, para os seus anseios, para as suas preocupações, para os seus medos. Não é? E sair da ferida e olhar para a pessoa. E aí vamos descobrir outra forma de cuidar. Mas nós não estamos preparados para isso, porque os nossos indicadores são todos de cicatrização, de cura, de alta, não é? E aqui não, passamos a ter outros indicadores. O cuidar em si próprio, não é? Que vai muito para além de tratar a ferida e de dar alta ao doente que já está cicatrizado. E é esse novo paradigma que nós não estamos preparados, porque também na nossa formação não fomos tratados. Vocês acabam por ser psicólogos, assistentes sociais, claro. Tudo num só. Tudo num só, mas... sem formação e sem competência. Sim, porque não é, os enfermeiros são a maior percentagem do grupo profissional em todos os hospitais, em todos os centros de saúde, em todas as unidades de cuidados continuados. E se nós formos ver o nível de formação que nós temos em geriatria, é muito pequenino, não é? Portanto, nem sequer falo já em cuidados paliativos, falo em geriatria, que é a nossa maior população, não é? Há alterações demográficas enormes, não é? Nas últimas décadas, com aumento de doentes idosos, com isso aumento das doenças crónicas, as comorbilidades, e que inevitavelmente, tardiamente, vai levar a uma certa incapacidade física e psicológica. E, portanto, isso exige depois cuidados continuados. Nesses cuidados continuados, devido à incapacidade física, surgem muitas vezes as feridas também. E é nesse âmbito é que nós também precisamos de mudar a nossa vida. E o que nós assistimos hoje é que o doente, com a sua identidade, com os seus anseios, perde-se no meio das dinâmicas e das dotações hospitalares. É o doente da cama 42 e ponto final. Exatamente. E eu senti isso agora recentemente. Meu marido foi operado, partiu a perna, no hospital onde ele trabalha há 42 anos, e quando o chamaram para ser operado, o Sr. Carlos. E um colega que estava lá no serviço disse, não é o Sr. Carlos, é o nosso colega, é o enfermeiro Carlos. E todo o resto do grupo condenou-o por ele ter dito isto.
Portanto, nós temos muito ainda para aprender. Não é? O meu pai é médico, porque é que ele não pode ser chamado por Dr. Rui Furtado? E porque é que tem que ser o Sr. Rui, não é? Temos que criar novas identidades, temos que aprender e a crescer, a pôr-nos no lugar do outro. O que é que eu posso fazer por si, em vez de ser eu, agora vai pôr a ligadura, depois vamos tratar isto e etc. Não é? Com movimentos iatrogénicos, sem sentido nenhum. O que é que espera de mim? É essa a nossa missão. O que é que espera de mim? O que é que eu posso ajudá-lo nesta situação? O que é que posso fazer para aliviar o seu sofrimento? E às vezes não é tratar a ferida. O horário não é compatível com os meus filhos, com os meus netos. Eu não posso ter isto assim. Eu preciso calçar o meu sapato. Eu não consigo andar, percebe? É toda esta dimensão de qualidade de vida que é preciso ser inserida nas nossas prioridades. E não ser uma coisa que nós falamos, é muito importante a qualidade de vida. Não, é a nossa prioridade, a qualidade de vida do doente. E, portanto, temos aqui grandes desafios, não só na nossa formação, porque para cuidarmos bem dos outros também temos de ter formação. Temos de ser acompanhados. E cuidar de vocês. E temos que cuidar de nós. Exatamente. Porque, mais uma vez, não se importa de passar à sua colega, a Esther, porque, mais uma vez, e pegando nas palavras da Cátia, Esther, há um alerta agora também para a sobrecarga sobre os profissionais de saúde, não é? Lá está, novos potenciais doentes, porque há mais do que tratar, não é? Não é o automatismo, há mais do que tratar. O cuidar envolve muito mais. Sem dúvida. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos fez à Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas, de estar presente. É um gosto estar neste painel, que também cumprimento. E pegando um pouco naquilo que a Cátia disse e na sua questão, e indo buscar também o que está para trás, é um conjunto de novos desafios que é posto nos ombros dos profissionais de saúde e nomeadamente nos enfermeiros como maior grupo profissional em todas as áreas, na medida em que o paradigma de cuidados está a mudar. É importante que este paradigma seja visível não só para os profissionais, mas para os cuidadores também e para as pessoas. É importante olhar-se também para as questões relacionadas com o que é que cientificamente nós vamos à procura em termos de evidência. São taxas de cicatrização otimizadas ou são melhorias da qualidade de vida das pessoas? E isso é contextualizável quer quantitativamente, quer qualitativamente, e isto importa para que nós, enfermeiros, enquanto cuidadores, somos também pedagogos, ensinamos os outros, ensinamos os nossos pares, ensinamos os familiares de referência daquela pessoa e ensinamos aquela pessoa. E pegando até no que foi a pandemia, foi tirar os doentes, muitas das vezes, dos hospitais o mais rapidamente possível, mas conferir-lhes competências, capacidades, também para, em casa, poderem gerir a sua situação e, nomeadamente, a sua situação de ferida. Este paradigma vai mais além, no nosso ponto de vista, porque importa também olhar para a ferida na pessoa, olhar para a ferida cicatrizável ou não cicatrizável e, de uma forma muito coerente, confirmar com a pessoa e os seus cuidadores quais são os seus objetivos pessoais também no âmbito daquele tratamento. E, portanto, tudo isto acresce em responsabilidade, em liderança também, porque os profissionais de enfermagem acabam por ser líderes nesta matéria, uma vez que têm ao seu cuidado e têm a necessidade de tomar decisões que importam significativamente na qualidade de vida das pessoas. Claro, e indo finalmente ao ponto que focou, acresce de facto um desgaste enorme para os profissionais, profissionais que não viraram as costas nunca e continuam a não fazê-lo. Portanto, estamos aqui para abraçar os desafios e objetivamente para tentar, de uma forma consistente e com todas as possibilidades que existem na sociedade, de conferir a melhor qualidade de vida às pessoas. E deixe-me acrescentar uma coisa. É engraçado, nós estamos a falar desde o início de um ponto altamente pertinente e central que são os cuidadores. Mas nós temos cada vez mais pessoas sozinhas. Nós temos cada vez mais pessoas que não têm condições de salubridade.
Dentro da vossa área, como é que é possível exercer uma taxa de cicatrização se a pessoa está sozinha, se a pessoa muitas vezes não tem competências, não tem sequer possibilidade, não tem condições de salubridade, não está em instituições? Há aqui um desgarrar também complicado, daí eu falava há pouco também da parte da assistência social, que muitas vezes também parece que isso vos é exigido, não é? Mas aquela pessoa sai da porta e vai para o seu isolamento na mesma, um isolamento forçado pelas condições de vida, certo? Sem dúvida, e até eventualmente com o avanço da ciência e da disponibilidade de dispositivos médicos e de tratamento de feridas, nós temos cada vez mais terapias avançadas essas que podemos pôr ao serviço do cidadão, mas não de todos, porque de facto há pessoas que ainda vivem sem luz elétrica, há pessoas que ainda vivem em condições de insalubridade e das quais não nos é expectável termos um gráfico que nos represente a taxa de cicatrização. Para nós é muito mais importante que aquela pessoa chegue para ser tratada com o penso íntegro, com a sua higiene cuidada, com o controle dos sintomas e às vezes até só dizendo, esta semana passei melhor, não tive dor, consegui dormir, consegui comer e isso tem que tornar mais visível esses indicadores na qualidade de vida, muito mais do que a ferida cicatrizou em 3 meses ou em 3 anos. Uma estatística, uma mera estatística. Muito obrigada. Dr. Manuel Caldas de Almeida, nas misericórdias e virtude também do que ouvimos, é muito natural pressupormos que os pedidos, as solicitações aumentem. Porque nós temos cada vez mais pessoas eventualmente desgarradas ou cuidadores que não podem prescindir das suas vidas, pelas condições até familiares, têm filhos pequenos, ou até podem ter também fragilidades próprias e aumenta esta necessidade do cuidado. Que resposta e que condicionante da resposta é que sentem nesta altura? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por estar aqui. É um prazer ser o único homem no meio de tantas senhoras. Enfim, eu acho que representa um bocadinho o caminho que há na área da saúde e na área social. Dizer que também nas misericórdias, felizmente, isto está a acontecer. Ou seja, há alguns anos atrás tínhamos muitas profissionais mulheres e muitos dirigentes homens e felizmente isso está-se a inverter. Neste momento temos muitas provedoras mulheres jovens e isso está a trazer uma visão diferente. Em relação à sua pergunta, deixe-me dizer-lhe o seguinte, a questão não é um aumento ou diminuição da pressão, a questão é uma pressão diferente, ou seja, aquilo que as pessoas hoje precisam é diferente do que precisavam há 20 anos. E o que aconteceu foi que a legislação e o envolvimento profissional não acompanhou essa diferença. Nós, União das Misericórdias, neste momento, acreditamos que a pedra base do nosso envolvimento com as pessoas idosas é o apoio domiciliário. E estamos a apostar muito no apoio domiciliário e cada vez mais num apoio domiciliário com capacidade de apoiar pessoas com perdas funcionais, com demências, enfim, com tudo aquilo de que a colega dos informais falou e que sente no seu dia-a-dia. Eu acho que a pandemia, o que veio foi trazer à tona as coisas que estavam a correr mal. Elas já lá estavam, só que estavam debaixo do manto. No apoio domiciliário, por exemplo, também se falou já aqui de uma coisa terrível que há em Portugal, que é as estruturas virtuais, ou seja, o dizer-se há apoio domiciliário de saúde em todo o país. Não há, e é preferível dizer que não há, porque quando se diz que há, depois criam-se expectativas e cria-se envolvimento a quem dá o outro apoio domiciliário e depois falta uma parte. Também se disse aqui que era bom que houvesse um dia uma ligação entre o Ministério da Saúde e da Segurança Social. Enfim, está aqui uma digníssima ex-ministra da Saúde, portanto, que tentou isso com muito mais força do que eu, mas eu já fiz pelo menos parte de 30 grupos de trabalho para juntar o Ministério da Saúde e da Segurança Social e agora que já estou a chegar a uma idade que quer é descanso, já acho que isso não é possível. Portanto, o que temos é que ter outras estratégias. E como estamos aqui a falar de direitos das pessoas, eu acho que um direito fundamental que as pessoas têm não é só o ter cuidados continuados, é ter continuidade de cuidados, ou seja, haver uma lógica dos cuidados que se prestam às pessoas que têm doença crónica. E quando eu digo às pessoas, obviamente estou a dizer às pessoas e a todas as pessoas envolvidas. Provavelmente, se falarmos do Alzheimer, em certas circunstâncias, até a família é mais envolvida do que o próprio, no sentido do sofrimento e do impacto.
O que eu quero dizer com isto é que é fundamental que as pessoas com doença crónica tenham um plano de cuidados que as acompanhe ao longo do seu percurso. E nesse plano de cuidado, obviamente, que tem que se dizer em determinada fase qual é o papel do cuidador informal, qual é o papel do cuidador formal, qual é o papel do lar. Dizer também que em relação aos lares, o que a pandemia veio trazer é algo que nós já sabíamos, nós temos feito estudos regulares da nossa população. E a população, para se perceber um bocadinho, a população dos lares neste momento são pessoas com muitos anos, e é bom que sejam, que é para isso que eles servem. 85% são pessoas com grande dependência pelo CATS e o Bartel, portanto, pessoas com necessidade de apoio para tomar banho, para se vestirem, para se alimentarem. 80% têm mais do que 2 doenças crónicas, portanto, são pessoas doentes. E 70% têm defeito cognitivo e 50% têm demência confirmada por neurologista. Portanto, nós estamos a perceber que os lares, o que são e o que vão ser no futuro é isto. E isto é bom, porque quer dizer que cada vez conseguimos ter mais em apoio domiciliário as pessoas até uma fase mais avançada. Mas o que isto quer dizer também é que as pessoas que estão nos lares e as pessoas que dão a continuidade têm que ter competência. Já se falou aqui muito na competência e na formação. Nós estamos a investir muito neste momento na formação, precisamente em ações paliativas, em necessidades paliativas, em demência. Nós temos, neste momento, perfeitamente provado que um lar onde as auxiliares tenham formação relacional para estar com as pessoas com demência, a agitação, a agressividade, tudo o que é sintomas comportamentais diminui brutalmente. Portanto, é esta a nossa aposta. Portanto, o que nós achamos, enfim, o que se tem estado aqui a dizer, para mim, eu focava em 2 coisas. Uma é, a pessoa com doença crónica tem direito a ter um plano de continuidade de cuidados. É evidente que esse plano, a certa altura, implica a terminalidade, implica as ações paliativas, implica tudo isso, e tem direito a que quem esteja com ele tenha competência. Dito isto, não é só formação, porque esta coisa de em Portugal se dizer que os lares só têm por missão a área social, retira-lhes a área de saúde, e as pessoas que lá estão têm, de facto, necessidades de saúde. E já agora, só para terminar, eu acho que é muito importante estes encontros que estamos aqui, e quero também dar os parabéns à organização, dentro da formação e da formação em necessidades paliativas e em ações paliativas, nós sentimos cada vez mais a necessidade da formação dos cuidadores informais e dos familiares mais implicados. Por exemplo, só para dar um exemplo muito rápido, nós, uma coisa que estamos a trabalhar agora num grupo de lares é a questão das pessoas em fim de vida poder ser melhor para elas não serem transferidas para o hospital de agudos. Há pessoas em fim de vida que não ganham nada em ir passar os seus últimos 3 dias de vida num SO, numa maca, numa coisa qualquer com pessoas desconhecidas. Mas para nós atingirmos isso, temos que dar segurança profissional aos profissionais, mas também temos que dar segurança ética e afetiva aos familiares, aos cuidadores informais, para se sentirem seguros em relação a isto. E se sentirem confiantes nessa dignidade de cuidados até ao fim. Que é a melhor opção para o seu familiar. Muito obrigada. Obrigado. Doutora Maria João Quintela, e a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, estes protocolos com o Estado, que muitas vezes ouvimos falar, e os parâmetros legais, que também já foram aqui bastante focados, já percebemos que não estão condicentes, não é? Condicentes com esta realidade crescente e de grande exigência. Exatamente, muito bom dia. Eu queria agradecer também, não sei se me está a ouvir bem. Estamos a ouvir bem, sim. Eu queria agradecer também o convite que foi feito à CNIS para estar presente. É muito bom que estejamos aqui profissionais e responsáveis de várias entidades, porque essa é a nossa perspectiva, é essa perspectiva pluridisciplinar e interdisciplinar que defendemos. Nós não somos um universo de mais de 3.000 associadas, com cerca de 63.000 trabalhadores, em estabelecimento residencial para pessoas idosas, cerca de 40.000 utentes, e em SAD, em Serviço de Apoio Domiciliário, mais de 40.000 utentes, que queiramos estar isolados do mundo, fechados numa concha. Antes, pelo contrário, nós procuramos precisamente essas ações complementares da família,
da comunidade, dos serviços de saúde e sociais, e que possam dar bem-estar numa visão de centrar os cuidados na pessoa. Como, aliás, foi dito por todos, nós estamos perfeitamente na mesma linha de pensamento de tudo aquilo que já foi dito aqui, em particular do que acabou de ser dito pelo Dr. Caldas de Almeida. Na verdade, uma das coisas que a pandemia nos trouxe foi essa sensação de que éramos respostas sociais e a saúde olhava para nós como respostas sociais e não como pessoas com necessidades de cuidados de saúde. Portanto, nós apoiamos perfeitamente esta visão pluridisciplinar integrada entre a saúde e as áreas sociais, o Ministério, os serviços sociais e os serviços da saúde, que é a todos os níveis, porque nós não podemos neste momento, então agora na transição das competências para as autarquias, pensar que agora ficamos isolados, cada um no seu canto, não é? Na diversidade geográfica e demográfica que é o país, sem um plano nacional, sem uma visão nacional, nomeadamente envolvendo vários especialistas e pessoas que trabalham todos os dias nestas áreas e que há muito tempo vêm defendendo o pôr em prática essa visão humanista. Está aqui um exemplo muito importante que terei todo o gosto em ouvir, que é a doutora Isabel Galriza Neto, e as outras pessoas que realmente vêm lutando para quê? Para que haja uma visão humanista da pessoa, global, porque nós sabemos que os determinantes da saúde são múltiplos. Não é apenas a idade, não é apenas a dependência, não é apenas a saúde mental. Nós somos uma máquina complexa, máquina essa que funciona em sociedade e que não pode ser isolada, não pode ser afastada, não pode ser abandonada. Portanto, e com parâmetros, se me permite, e com parâmetros estanques, não é? Queria só concluir. Exatamente. Já a deixo concluir. E com parâmetros fluidos, não é? Não é com parâmetros estanques. E dentro dessa perspectiva de plano nacional, imagino que tenha a preocupação, como disse, de contemplar nesse plano nacional a necessidade absoluta das características diferentes de cada região e das suas populações, porque o país é pequeno, mas é muito diverso. Absolutamente. Nós temos instituições em locais onde somos a única entidade empregadora, somos a única entidade que dá resposta. E quer dizer, quando é preciso, às vezes as pessoas falam muito, então hoje, em função da pandemia, muitos utilizadores recorrem às urgências e vão para os hospitais quando não deviam ir. Porquê que lá vão parar? Onde é que estão os serviços intermédios, articulados, organizados, integrados, que deem respostas às pessoas? Não é só no âmbito das especialidades médicas. Isto não é uma questão, digamos, corporativista, nem de enfermagem. É muito mais vasto, porque tem a ver com os serviços disponíveis da comunidade. Não é a mesma coisa viver em Lisboa, ao pé do INEM, do que viver em Trás-os-Montes, lá para trás de uma aldeia, onde de facto as pessoas estão nas instituições, mas depois os acessos aos serviços de saúde, ou porque há falta de profissionais, ou porque não há insuficiência, etc. Portanto, esta visão, nós estamos muito à vontade, porque fazemos parte de um conjunto de pessoas e entidades que há muito tempo luta por esta visão integrada de continuidade de cuidados, como acabou de dizer o Dr. Caldas de Almeida. Não é só isolar as pessoas nas unidades de cuidados continuados e depois as unidades que façam o que podem, e, portanto, é uma visão que vai para além das próprias instituições sociais. Portanto, começa na formação, como bem têm dito, nas universidades. Será que estamos a ter uma formação dos profissionais com esta visão alargada, sensível, humana, centrada na pessoa? Portanto, nós queremos, de facto, fazer parte do sistema de saúde, mas nós precisamos que o Serviço Nacional de Saúde não olhe para nós como pessoas que têm entidades que têm a obrigação de criar todas as estruturas, sejam quais foram os meios que tenham, incluindo ter médicos, enfermeiros, etc., desligados de um Serviço Nacional de Saúde. Os nossos utentes são utentes que têm direito. São utentes que têm direito
não importa que estejam a viver nas nossas instituições ou que usufruam dos nossos serviços, mas importa que são pessoas, são cidadãos que têm direito aos cuidados de saúde primários, aos cuidados de saúde diferenciados, aos cuidados de reabilitação, aos cuidados continuados, e, portanto, esta articulação, quando se fala em articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, não chega. Nós temos que olhar para a justiça, para os maus tratos, por exemplo, aos mais velhos, para o abandono dos mais velhos nos hospitais, para o abandono, porque depois, quando os hospitais estão cheios, a pergunta é, para onde é que a gente os manda? E para onde é que mandam? É para as instituições. E se as instituições forem olhadas como entidades que, com as quais os cuidados são discutidos ou estão, mas que exercem uma função social nacional, na qual envolvem cuidados de saúde, cuidados de proteção social, cuidados em diversas áreas, nós temos todo o ciclo de vida. Nós temos desde as crianças, passando por toda a fase do ciclo de vida, até às pessoas com deficiência. Onde é que estão as nossas crianças com deficiência? Onde é que está a ajuda grande, local, próxima, de proximidade dos pais, das famílias, das pessoas com maior dependência, sejam elas crianças ou sejam elas adultos? Portanto, nós percebemos perfeitamente esta necessidade que todos evidenciaram, porque partilhamos dela, da integração de cuidados, da pluridisciplinaridade de cuidados, que tem a ver também até com a própria disponibilidade de transportes, com o planeamento. Portanto, nós percebemos, nós nesta pandemia, muita ajuda que tivemos foi das autarquias, que realmente a nível local conseguiram ser verdadeiros parceiros na comunidade para fazer ajudar a esta integração dos serviços, para não andarmos a bater à porta da saúde, dos cuidados de saúde primários, depois à porta dos cuidados continuados, depois à porta da saúde pública, depois, quer dizer... E muitos eu vou-lhe pedir para me deixar passar essa deixa, vou-lhe pedir, eu daqui a bocadinho já lhe dou mais um minuto no remate deste painel, é que já nos deu várias deixas para continuar este debate. A doutora Carla Barbosa, a doutora Maria João Quintela falava deste problema da pandemia, mas a pandemia também demonstrou que se pode agilizar esta ligação entre a saúde e a segurança social. Temos vários exemplos disso. Mas também mostrou, e a Liga também é exemplo disso mesmo, um aumento de pedidos a mostrar que a palavra escrita não corresponde à realidade do terreno. Muito bom dia. Em primeiro lugar, os parabéns à Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos pela organização e obrigada pelo convite para aqui estar. Obviamente, a Liga Portuguesa contra o Cancro não poderia deixar de responder afirmativamente e estar aqui. Tem toda a razão. A pandemia acabou por trazer aspectos que se devem frisar e realçar como positivos, apesar do estranho, mas aspectos também muito negativos. Começando pelos negativos, efetivamente traz-nos aqui o demonstrar, e é aquilo que eu digo há vários anos. Nós em Portugal temos boa legislação. É suficiente? Se calhar em algumas matérias não é suficiente, e já falámos aqui da área do trabalho. De facto, os direitos destas pessoas são poucos. São muito poucos. E os que existem estão criados de uma forma tão abstrata, tão abrangente, que depois a concretização é extremamente complexa e, portanto, é uma área em que necessariamente se tem que atuar. E tem que se atuar não só relativamente aos doentes, como relativamente às famílias, aos cuidadores. Em 2019, por exemplo, houve uma alteração interessante, em que vem contemplar, e no que nos diz respeito diretamente, vem contemplar expressamente os doentes oncológicos, mas muito mais é preciso fazer. É preciso fazer, efetivamente, aqui muito mais. E há outras áreas, quando falamos da segurança social, outro aspecto. Podem-nos dizer, há diversos benefícios, há diversos apoios criados. Sem dúvida alguma. Mas agora pensem, um doente,
um doente que aos 40 anos tem um diagnóstico, não tem capacidade para voltar a trabalhar, não tem qualquer condição para voltar a trabalhar, tem que requerer uma pensão por invalidez. Tem noção de qual o valor dessa pensão por invalidez? Para uma pessoa com 40 anos, que provavelmente tem uma família a cargo. São valores completamente ridículos. Não podem permitir uma qualquer qualidade de vida para esse doente, que devido à doença que o vai acompanhar até o resto dos seus dias, tem um acréscimo de custos. Agora, como referiu, nós tivemos aspectos positivos da pandemia e que nos trouxeram uma agilização de determinados procedimentos. E aquele que me vem talvez aqui imediatamente à cabeça, e que foi uma legislação criada especificamente para os doentes oncológicos, e que é um problema que afeta, em termos gerais, todas as doenças, é a da atribuição do atestado médico de incapacidade multiusos. O atestado médico de incapacidade multiusos é o elemento essencial a que estes doentes possam usufruir os tais direitos de que aqui estamos a falar. Porque sem ele, na grande maioria das situações, é impossível aceder a esses direitos. E a realidade é que nós temos um regime geral, que já não funcionava bem, que já comportava atrasos imensos. A lei fala-nos que há um período de 60 dias para uma constituição de uma junta médica e para a atribuição de um atestado. Nós tínhamos relatos por parte dos nossos doentes oncológicos, sobretudo na zona norte do país, e lá está, mais uma vez, a diferenciação geográfica, e nós sentimos tanto isso. Mas atrasos de um ano e tal. E é um ano e tal que faz uma grande diferença na vida destas pessoas que não podem aceder a esses benefícios. E com a pandemia, com uma suspensão inicial destas juntas médicas, que depois foram retomadas teoricamente, mas que na prática isso não aconteceu, de facto estes atrasos derraparam. 1 ano, 2 anos, quase 3 anos. E aí houve, de facto, um cuidado por parte do legislador em criar uma legislação nova para agilizar. E hoje em dia, no que diz respeito aos doentes oncológicos, os atestados médicos de incapacidade multiusos, desde que haja um diagnóstico recente, e com diagnóstico recente entendem após janeiro de 2020, esses atestados são obtidos junto dos hospitais de diagnóstico, o que vem acelerar, como podem imaginar, imenso a atribuição. Nós estamos agora a falar de atestados que são emitidos em 1 mês, 2 meses, e portanto neste aspecto foi positivo. Mas o que é que colocou a nu? Colocou a nu que isto é um regime excepcional, é um regime provisório, e temos que alterar aqui de facto o regime normal, o regime geral. Mas deixem-me que, e isto para lançar aqui talvez um bocadinho a discussão, deixem-me dizer-vos isto. Como já disse, há muitos benefícios que estão contemplados, há muitos direitos que estão contemplados na lei. O problema é a prática. Isto no que diz respeito aos cuidados de saúde, e aqui eu começo logo a pensar na legislação que temos da Rede Nacional de Cuidados Continuados, da legislação que temos da Rede Nacional de Cuidados Continuados em Saúde, que é praticamente inexistente depois na prática. O problema é aquilo que vamos encontrar na nossa realidade no dia-a-dia, porque nós, mais uma vez, a legislação temos, tal como no cuidador informal, não é perfeita, não, obviamente que não, mas ela existe. A prática é que não responde a isto. E os restantes direitos destes doentes, sejam direitos em termos de segurança social, sejam direitos em termos laborais, sejam direitos em termos bancários, de seguros, nós temos lei. Agora, por um lado, há um grande desconhecimento por parte da sociedade e que não aplicam esses direitos. Por outro lado, há muitas vezes uma não vontade de aplicar esses direitos. E é aqui que nós temos o principal problema, é tentar fazer entender a estas entidades
E atenção que eu aqui não faço uma diferenciação entre entidades públicas e entidades privadas, porque nós deparamos-nos com estes problemas, quer sejam entidades privadas, quer sejam entidades públicas, é fazer entender estas instituições a que estes direitos têm que ser aplicados. Estas pessoas têm direito a beneficiar disto. E esse é talvez o principal desafio, é a aplicação prática, é a difusão dos direitos e permitir que, de facto, sejam no conhecimento generalizado e que possam efetivamente ser aplicados e beneficiar estas pessoas que tanto precisam deles. Até porque chega a ser constrangedor em muitos casos. As pessoas ainda conseguem, e no seu caso é uma dessas representantes, esse apoio jurídico, não é? E às vezes é por demais elementar as dificuldades com que se depara, não é? Os casos, as dificuldades, os entraves de que falavam. São, eu digo, eu, enquanto jurista, no âmbito da Liga, por ano devo acompanhar diretamente cerca de 1000 doentes oncológicos. Portanto, eu chego ao final desse ano e faço um balanço, e esse balanço é desesperante no final do ano. Porque há coisas que eu penso, como é que é possível ainda não aplicar? Eu vou-lhe dar um exemplo muito, muito concreto. Isenção de taxas moderadoras. É claríssimo que estes doentes que tenham atestado um grau de incapacidade igual ou superior a 60% tenham isenção destas taxas moderadoras. Há inúmeras circulares, nomeadamente da Administração Central dos Sistemas de Saúde, e, no entanto, eu continuo a ter instituições, unidades locais de saúde, centros de saúde, etc, 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 não tem isenção, tem que pagar as taxas moderadoras. Portanto, isto é do mais elementar, isto é do mais básico. Obviamente temos situações extremamente complexas, mas isto é básico. Como é que isto não é aplicado na prática? Como é que isto não é do conhecimento destas instituições? Quando as instituições hierarquicamente superiores até têm circulares a dar orientação sobre a aplicação desta isenção. Portanto, tem toda a razão. É de facto, às vezes, verdadeiramente desesperante tentar fazer valer determinados direitos dos doentes, claríssimos, que não levantam qualquer dúvida, e mesmo assim as instituições teimam em não os aplicar. Há muitas entropias, muito obrigada, há muitas entropias realmente no sistema e doutora, já anda nisto há algum tempo, a sua experiência é vasta e focou-se também, e é nessa qualidade que aqui está hoje, relembro, num aspecto também primordial, que a lei escreve, mas que depois é muito difícil, que é a parte da humanização. E neste lado, este projeto que hoje vem representar, a associação que representa, é uma vertente de arte, que também é uma terapia. E é pena que não seja assim mais valorizada. Quer-nos falar um bocadinho mais disto e às vezes também destas entropias em que possa chegar a mais gente? Bom dia a todos aqui e lá em casa. Cumprimentar todo o painel e muito especial a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, e obrigado pelo convite que fez à Associação Portuguesa de Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade, que é nessa qualidade que eu aqui estou. E como a Paula disse, a preocupação e quando criamos e trouxemos este projeto para Portugal, era de facto os aspectos da humanização dos serviços. E aquilo que a música desta forma pode trazer para dentro das instituições é de facto um bocadinho ir ao encontro das pessoas doentes, das famílias, da relação e dos profissionais, porque os profissionais que trabalham nas instituições, em muitas situações e frequentemente, eu diria que se calhar cada vez mais, estão sujeitos a grandes pressões e a grandes stress, e que isso, o facto de entrar a música na instituição com alguma regularidade, a música entra por músicos formados para este processo, são músicos profissionais. E voluntários, que é outra vertente, não nem são todas. voluntários.
A associação é voluntária, como é uma IPSS, mas os músicos, enquanto intervêm, naquele momento são pagos, não são voluntários. A associação é que permite essa a associação ponte, tem que permitir que isso aconteça e, portanto, andar a angariar, que é no fundo isso que faz, não só, mas que faz muito, que é tentar encontrar financiamentos para poder disponibilizar às instituições este tipo de intervenção. Criando, e em parceria, obviamente, também com as instituições. E não diria, sim, talvez cada vez mais, este processo tem sido reconhecido, o que leva a algumas fundações, a algumas instituições a acarinharem o processo e financiarem para intervir neste ou naquele local, o que é bom para todos. A associação o que faz também é formar os músicos à cabeça, portanto, quando tem uma formação básica, que são cerca de 400 horas, portanto, não é minimalista, com estágios feitos em instituições e supervisionados por profissionais de saúde e pelos próprios músicos, e depois tem que fazer uma formação contínua, obviamente, porque nos últimos anos, com a diversificação de poder entrar em ambientes diferentes, também é importante que os músicos tenham formação nessa área, porque não é fácil para um artista, que no fundo é o que nós estamos a falar, entrar em algumas áreas em que o sofrimento humano é muito grande e, portanto, aquele confronto com o sofrimento da pessoa muitas vezes é difícil para um profissional de saúde. Quer dizer, não é natural, mas é o nosso trabalho. Para os músicos não é. E eles intervêm enquanto músicos e vão junto das pessoas, e não junto da doença, vão junto das pessoas, e é nisso que eles pretendem. Eu trouxe um pequenino filme que talvez melhor do que eu falando possa ilustrar isto e depois falarmos um pouco. É um bocadinho diferente, obviamente, daquilo que já foi aqui abordado, com o qual eu partilho muitas das preocupações, como é evidente, e o Carlos Almeida há pouco fez aqui citou uma das minhas preocupações e no fundo não posso estar mais de acordo que ou nós juntamos a saúde e a ação social ou então não temos futuro do ponto de vista deste tipo de intervenção. Eu percebo, mas não podemos desistir. Eu sei que não desisto. Vamos ver então esse vídeo. Não só aos utentes, mas também a nós profissionais. Nos 5 minutos que às vezes nós nos conseguimos sentar e pararem um pouquinho, tocarem-nos algo, faz toda a diferença. Harmoniza toda uma convivência entre doentes e profissionais de saúde. A música tem superpoderes. Traz humanidade, traz ligação, relação, felicidade. Nós percebemos claramente uma diferença no desanuviar. Acaba por ser um reforço do bem-estar, da alegria. É um projeto que consegue implementar magia e consegue respeitosamente percorrer um hospital em pleno funcionamento e trazer diferença. E quase que ser uma obrigatoriedade. Uma espécie de recurso que as unidades de saúde pudessem contar para si e para os seus utentes. Ouvi-los a cantar aquelas melodias entra no coração. Desperta sorrisos, desperta emoções. Um conforto através da música para pessoas que estão onde não gostariam de estar. E como elas estão a morar. A música nos hospitais é serviços. Humanização. É música. Também é empatia. É ser humano. É tanta coisa. Amor. É amor. É realmente fantástico, percebemos a diferença, não é? E empatia, eles referem coisas muito interessantes, porque é pôr-nos também no lugar do outro, é tão importante, não é? Exato. Esse é aquilo que tem que ser, pode ser inato, mas é muito treinado e por isso é que a formação para este tipo de profissionais que entram nas instituições, que é o saber estar, e o saber estar junto da pessoa, junto
da pessoa que precisa, do doente, qualquer que seja a situação, e há experiências interessantíssimas, desde junto de algumas pessoas que estão em alguns tratamentos mais dolorosos e mais complicados, e que o facto de estar a música alivia um bocadinho a tensão e a preocupação. Não é musicoterapia, que este é um processo completamente diferente. Embora tenha, obviamente, efeitos terapêuticos no sentido do bem-estar, não é? Mas não tem um objetivo definido como tem o musicoterapeuta. Vai junto da pessoa, independentemente, e os músicos não sabem, nem precisam de saber, do que é que o doente tem. A única coisa que têm que saber, porque não podem entrar na instituição sem falar com o responsável, é onde é que podem ir naquele dia, porque poderá haver situações que são mais adequadas e haveria necessidade de ir junto daquela pessoa, ou, pelo contrário, dizer hoje é melhor não ir junto do Sr. Francisco ou do Sr. Maria ou quem for, porque a situação não está complexa. E também, noutros sítios, muitas vezes, isso nomeadamente mais em crianças, é juntar a mãe ou o acompanhamento da criança, normalmente é a mãe, ou a avó, e que lhes permite fazer muitas vezes a descoberta de que, se cantarem para a criança qualquer coisa que seja do seu repertório antigo, que aquilo facilita muito a relação e melhora. E às vezes nunca tinham dado por isso, quer dizer, isto são descobertas. Nos últimos tempos temos feito maior intervenção na área dos mais velhos, na área dos cuidados continuados, nos paliativos, nas instituições em lares também, porque a humanização na área da pediatria, e eu obviamente sou pediatra, portanto isto começou por lá, mas apesar de tudo, há uma outra ouvir e um outro estar, que nos mais velhos isso não é muito frequente ainda, e portanto faz todo o sentido. As pessoas estão mais isoladas, mais sozinhas, estão muitas vezes numa fase final da vida, e estes momentos traduzidos por um profissional que canta bem, normalmente, e tem que tocar e cantar minimamente bem, senão não pode ir, faz toda a diferença. E junto os profissionais, porque reduz-lhe ali algo, como dizia uma das enfermeiras, aquele bocadinho que estão a cantar, para mim é muito bom. Exatamente, é um alívio. Nós temos connosco membros, representantes dos partidos políticos, e também com isso nos congratulamos, porque no fundo são eles que põem a palavra escrita, mas que precisam de ouvir em que é que essa palavra escrita se traduz, ou neste caso, muito importante, no que não se traduz. Eu sei que connosco temos aqui presencialmente a doutora Luísa Catarina Sousa, que é membro do setor da saúde da Organização Regional de Lisboa, do PCP, a doutora Catarina Monteiro, do Bloco de Esquerda, e também via remota a doutora Isabel Galriça Neto. Muito bom dia, doutora, como está? Vou começar por si, porque está um bocadinho mais longe, gostávamos de a ter connosco, mas que bom que está na mesma. Doutora, eu espero que tenha tido a oportunidade de acompanhar estas exposições que ouvimos até agora, e gostávamos de ouvir também o seu contributo, no sentido de nos ajudar em que é que o poder político nesta fase tem que intervir. Eu não queria perder muito tempo a ir ao passado, porque também já fizemos essa resenha toda. Eu queria ver o que é que poderíamos agir já. Muito bem, olha, muito bom dia, eu espero que me estejam a ouvir. Rapidamente, na sua pessoa, eu cumprimento todos e todas que estão aí presentes. Queria felicitar a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos por esta iniciativa, que é de facto muito importante, no sentido de, em 3 painéis, juntar tantas entidades com um denominador comum, que é a pessoa que sofre com doenças graves e em fim de vida. E, portanto, é curioso, porque eu estive a acompanhar o painel, dou os parabéns a todos. Os diagnósticos estão feitos, e eu gostava aqui de dizer que estão feitos alguns deles até há bastante tempo. É muito importante que outros se juntem àquilo que alguns de nós já há muitos anos vimos dizendo. Eu tenho consciência de que a mudança é lenta, a mudança tarda muito, infelizmente, mas não há opção senão continuar. E, portanto, da minha parte e na dupla qualidade em que aqui estou, contem, obviamente, com a persistência, como, aliás, de alguns outros que
têm dado provas disso. E, como a Paula disse, sem prejuízo de nós nos devermos aqui centrar nas questões dos cuidados paliativos, nomeadamente das soluções, e até agora temos falado muito do diagnóstico, para mim é óbvio que há aspectos conjunturais que obviamente irão influenciar as possíveis soluções para os cuidados paliativos. E sem mais demoras, eu tinha 4 notas, se me permite, e a prática parlamentar permite-nos ter esta noção do tempo. Se vir que eu me estou a estender, faz favor de me sinalizar. Bom, eu queria dizer genericamente que não entendo, e há muito, e falei inclusivamente na ocasião em que CDS e PSD eram governo, e há muito, com muitos responsáveis, maioritariamente socialistas, os cuidados paliativos não são uma efetiva prioridade política. Há uma clara dissonância, e os testemunhos que aqui já passaram, há uma clara dissonância entre aquilo que se anuncia e depois aquilo que se garante e aquilo que se pratica. E isso é, obviamente, muito, muito preocupante, eu diria. E, portanto, neste contexto, quando digo que não é efetiva prioridade política, é porque as soluções não estão a chegar às dezenas de milhares de portugueses que delas precisam em tempo e ritmo eficaz. Eu já sei que me vão dizer que, e lamento que não haja nenhuma representação governamental, estão colegas de outras instituições, mas de facto, olha, não é efetiva prioridade política. Realmente, nós temos aqui que dizer que houve sucessivos planos que não foram cumpridos, isto é factual, não é a Isabel que o está a dizer, portanto há metas que não foram cumpridas. Temos que dizer que, obviamente, num cenário de eventual aprovação de execução da morte a pedido, é evidente, e não se pode fazer de conta que não há um elefante na sala, é evidente que a homeostase do sistema será profundamente alterada, nomeadamente quando a realidade é aquela que foi aqui retratada, ou seja, passa a dar-se prioridade à execução da morte a pedido, porque ela é acessível aos que, em determinadas situações, pelos vistos agora, cada vez menos restritivas, a elas solicitem, mas do ponto de vista, e isso é factual, do ponto de vista daqueles que precisem efetivamente e que queiram ser cuidados, é factual, por aquilo que muitos aqui o disseram, não eu, embora já o diga há muitos anos, que essas pessoas não têm acesso a um direito que é constitucional, que é o acesso aos cuidados de saúde quando estão numa condição especial. E não me venham dizer, e a isso já lá irei, que sim, que têm acesso a cuidados de saúde. Têm, mas não dirigidos às suas necessidades. Portanto, passarei aqui ao ponto 2, que é, para além da dificuldade no acesso, a falta de qualidade naquilo que são os cuidados prestados a estas pessoas em matéria de cuidados paliativos, no pressuposto dos 3 níveis que nós conhecemos: ações paliativas, paliativos básicos e paliativos especializados. E no que à qualidade diz respeito, eu chamo a atenção para várias questões que aqui ainda não foram introduzidas e que têm que ver com o reconhecimento de que os idosos, por si só, em determinadas condições de fragilidade, a entidade clínica é frailty, por si só cumprem critérios de necessidade de cuidados paliativos. E os doentes com demência, as pessoas com demência, cumprem critérios de necessitar de cuidados paliativos. Que os doentes pediátricos, creio que é a primeira vez que, ao fim de 1h30, falamos na população pediátrica, que em Portugal é um deserto ainda maior. E, portanto, do ponto de vista da população pediátrica, também em termos de qualidade, há efetivamente não só um não acesso, como uma falha na qualidade dos cuidados. E em relação ainda à qualidade dos cuidados, perdoar-me-ão, eu acho que uma solução é de facto a questão de termos que padronizar os cuidados, porque em muitos sítios em Portugal, desculpem a expressão, não é a minha expressão que é dura, a realidade é muito mais dura do que eu diga, em muitos sítios vende-se gato por lebre, ou seja, não é a tabuleta de que se fazem cuidados paliativos que faz com que efetivamente se prestem cuidados paliativos. E eu sou muito objetiva e concreta. Olha, em matéria de realização da sedação
em final de vida. Há más práticas e isso não tem nada a ver com os cuidados paliativos. Em matéria de intervenção global no sofrimento existencial, há más práticas, há ausências de práticas, há má qualidade. Nós sabemos que este é um tema central para os doentes. A expressão do desejo de morrer tem resposta nos cuidados paliativos, como terão todas se forem peritos devidamente preparados. Isso não é feito. Uma matéria que é particularmente cara, eu já tive a oportunidade de parabenizar publicamente a Associação de Alzheimer, tem que ver com as amarrações e contenções. Vão por essas instituições fora ver quantos idosos e não idosos, pessoas com demência, estão amarradas porque não se pratica contenção clínica. O meu entusiasmo e veemência só tem que ver com os direitos dessas pessoas, e eu tenho tanta pena que não seja uma prioridade. Portanto, volto a dizer, há outras prioridades, essa não é uma prioridade, nomeadamente fazer como fez a Associação de Alzheimer, de credibilizar as instituições que não amarram pacientes. Se a Associação de Alzheimer já o fez, eu falo disto há muito, isto está contido na Lei 31 de 2018, que orgulhosamente apresentámos no Parlamento, e não é um direito que esteja, zelado nas nossas instituições. Portanto, falou-se aí de cuidados centrados nas pessoas, com abordagem global. Não, em termos de qualidade, isso não acontece em muitas das instituições, nomeadamente nas que se dizem de cuidados paliativos. Portanto, nós temos uma grande dissonância entre a prática e a realidade, que já aqui foi apontada, mas eu estou a falar nos cuidados paliativos e na necessidade de padronizar práticas. Porque eu não quero acreditar, e vou concluir este ponto, que tudo aquilo que aconteceu durante a pandemia, que as mortes de idosos desassistidos e negligenciados sejam branqueadas como se não tivessem acontecido. Elas aconteceram, e eu gostaria de perguntar o que é que mudou do ponto de vista assistencial para que nada daquilo que aconteceu em ERPs e em serviços de urgência se volte a repetir. Portanto, para terminar, as tais soluções. Eu penso que é fundamental que, e o Ministério da Saúde tem organizações para isso, se faça uma padronização de cuidados para assinalar aquilo que são boas práticas no âmbito dos cuidados paliativos e não termos más práticas. É um trabalho conjunto do Ministério com a Ordem dos Médicos, com a Unidade de Missão dos Cuidados Paliativos, mas ele tem que ser feito. Tarda. A Paula perguntou-me, é para já? Não é para já? Olhe, para já é dar-lhes parabéns pela sua peça de ontem sobre a questão dos internamentos indevidos e, de alguma forma, para os que não viram, é precisamente mais uma achega para o diagnóstico. O diagnóstico está feito. Lamentavelmente, pois, quem é que é responsável pelas soluções? Quem é que é responsável? E quem é responsável está a dar prioridade efetiva não a soluções para cuidar e ajudar a viver, mas para executar a morte, e eu continuarei a dizer... Preciso que chegue mais uma solução imediata para passar a palavra, doutora Isabel. Com certeza, e vou terminar, estou mesmo a terminar. Falou-se já aqui da questão da formação, e de facto há a formação extensiva feita, aliás, eu considero que, sendo positiva, é também um risco. Nem toda a formação que está a ser feita é uma oferta tipo cogumelos, formação em cuidados paliativos. Nem toda a formação que está a ser feita é credível, mas não capacita as pessoas para efetivamente prestarem cuidados paliativos. Portanto, eu gostaria de ver a credibilização da formação com a definição de rácios. A definição de rácios. Nós temos pretensas equipas de cuidados paliativos, e isso pode fazer-se já, que não deviam estar a trabalhar. São um logro, são uma venda de sonhos, são uma ilusão. Já aqui se falou. Portanto, não é possível atender com qualidade e respeitando a dignidade das pessoas. Não é possível atender às suas necessidades com médico a meio tempo, médico que não tem formação. Mas dizem, está lá uma equipa a funcionar. É falso. Está lá uma equipa a contribuir para as ilusões. Portanto, nós apresentámos aqui pelo menos 3 soluções
E obviamente, e falta a última, que é a calendarização. Mas a calendarização de resposta já foi feita e tem sido sistematicamente derrapada. Há mais de 10 anos que é derrapada a calendarização das respostas em cuidados paliativos. Os responsáveis certamente existem, temos é que dizer aos que são de agora, que também são do antes, que em nome das pessoas doentes e dos seus cuidadores tardam estas respostas. Nós não desistiremos. Muito obrigada. Eu vou-vos pedir desculpa se daqui a 10 minutos tiver que sair e tenho imensa pena de não estar a poder acompanhar o painel da tarde por outras obrigações que têm a ver com a formação. Muito obrigada pelo seu contributo. Todos, muito obrigada pelo seu contributo. Doutora Catarina Monteiro, para o Bloco, é uma jovem, é uma jovem, mas também já tem formação para perceber também a pertinência do que estamos aqui a falar, não é? Da sua força política, o que é que podemos esperar? Que impacto, que priorização nesta matéria? Antes de mais, gostaria de agradecer ao convite que foi feito ao Bloco de Esquerda, pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, para aqui estar presente. Lamento também não poder estar na parte da tarde por outras obrigações nesta conversa, porque na realidade muitos dos contributos que foram aqui ditos hoje nesta conversa são uma prioridade para o Bloco de Esquerda, porque para o Bloco preocupa-nos toda esta fragilidade no acesso aos cuidados verdadeiramente centrados na pessoa e na sua autonomia, humanizados e que a respeitem. Nós consideramos na nossa força política urgente o aumento do investimento na criação e fortalecimento, como aqui foi falado, destas equipas multidisciplinares, na sua formação específica, na sua capacitação e da forma que estas estejam, não só nos hospitais, mas junto das comunidades, junto da casa, junto da pessoa que procura, necessita destes cuidados e que o deseja, acima de tudo. Para nós é obrigação do Estado criar condições para que este acesso e para que a autonomia da pessoa seja verdadeiramente respeitada, concretizada e para nós, como também já foi dito, significa o que isso significar para cada pessoa, porque é nesta perspectiva que vemos que o reforço dos cuidados paliativos no SNS se inscreve, não em falsos dilemas apresentados falou-se muitas vezes como se fossem mutuamente exclusivos, porque consideramos ambas as realidades, ou seja, várias opções e decisões de fim de vida não são mutuamente exclusivas, elas podem ser ambas prioridades e são para o Bloco de Esquerda. Além disso, só para concluir, nós consideramos e nunca esquecemos os cuidadores, sejam eles formais e informais, e que os passos dados com a legislação, regulamentação e com o estatuto, também já foi aqui mencionado, precisam de um verdadeiro orçamento de medidas, de políticas de saúde concretas, políticas públicas, garantindo o descanso, o apoio psicológico e protegendo as carreiras contributivas, muito para lá do subsídio. E mais uma vez agradeço o convite e muito obrigada pela palavra. Presença. Doutora Luísa Catarina Sousa, e o PCP? Olá, muito bom dia. Nesta matéria também, o que é que poderemos esperar e já nesta legislatura destas premiações que ouviu aqui hoje? Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite endereçado pela Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos ao Partido Comunista Português. Obrigada e parabéns por todas as intervenções realizadas até ao momento. São contributos valiosos e é evidente que foi um diagnóstico vasto, de problemas já muito conhecidos e com muito caminho a traçar. O Partido Comunista Português tem tido um papel também importante e tem também iniciativas de otimização da legislação existente para reforço dos cuidados paliativos. É necessário aumentar a resposta pública dos cuidados paliativos, é necessário aumentar também o número de camas para os cuidados paliativos, mas também as equipas de cuidados paliativos na comunidade. É evidente que não basta aumentar este número de respostas sem termos a formação devida, qualificada, para podermos dar esta resposta. É fundamental formar os profissionais de saúde com qualidade e padronizar os cuidados, como a doutora Isabel Garriçanete já aqui referiu e muito bem. É importante mudar um bocadinho aqui também, sensibilizar esta questão da necessidade dos cuidados paliativos não estarem só alocados à doença oncológica, que ainda continua com uma prevalência muito grande, mas onde já aqui tivemos também exemplos de que eles são necessários e as necessidades paliativas são muito existentes noutras patologias que não são patologias oncológicas. E aqui parte muito também a sensibilização dos próprios profissionais de saúde e a formação também neste sentido, não é? Para conseguirmos identificar estas necessidades mais precocemente noutras patologias que não as oncológicas. E, portanto,
concordo com tudo aquilo que foi dito aqui. O Partido Comunista tem feito também este reforço destas iniciativas e, portanto, não gostaria de me repetir. Agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. E eu não sei se, entretanto, chegou mais algum membro de alguma força política. Já agora, eu peço desculpa, vou precisar, eu estava aqui... Não faz mal. Precisava que se identificasse... Pode ser daqui? Pode ser, sim senhora, por favor. Só precisava que se identificasse porque... Pedro Melo Lopes, eu sou deputado do PSD. Como está, Sr. Bom dia, faz favor. Muito prazer. Faço-lhe a mesma pergunta, eu já estava aqui chateado, porque já estavam a esquecer-se do PSD, mas o PSD ainda é um partido e uma alternativa com uma capacidade reformista. Não, nós temos que contar com todos, democraticamente eleitos, nós também temos que contar com todos, não é? Portanto, eu estou naturalmente a brincar e estamos expectantes pelo seu contributo. Para quebrar um bocadinho o gelo. Enquanto parlamentar, porque atualmente tenho assento na Assembleia da República, agradecer imenso o convite, estar nestas iniciativas que eu gosto e que eu acho que nos devem aproximar os eleitos às associações que desenvolvem estes temas e que fazem ciência. Ainda na semana passada, na discussão do Orçamento de Estado na Generalidade, tive a oportunidade de alertar a Sra. Ministra para a profunda falta de estratégia que existe, na nossa opinião, para a forma como nos estamos a lidar com a doença crónica. Nós temos de ter noção da carga de doença que vai avassalar os idosos e por isso nós temos que olhar para isto com outros olhos. O envelhecimento da população, as consequências demográficas são determinantes no futuro e são determinantes para que o Orçamento de Estado tenha uma estratégia diferente. Alertamos isso, mas sabemos que há prioridades. A doutora Isabel Galriça Neto falou isso, disse mesmo que há outras prioridades e que a política depois não acompanha aquilo que são as ideias e aquilo que são os objetivos. O que é que eu acho? Eu acho que neste caso, os cuidados paliativos, como ainda se governa muito para ganhar eleições, começa-se por olhar em detrimento a doentes que não têm voz e doentes que estão em casa e que não votam. Isso custa-me. Eu acho que nós temos que olhar para estas pessoas com prioridade. Naquilo que são os objetivos da governação, e não vejo aqui o partido do poder, há uma luz ao fundo do túnel de verbas inscritas no PRR que são para abrir novas unidades de cuidados continuados e cuidados paliativos, mas é preciso, e já foi dito aqui, também dizer que camas não tratam doentes e, portanto, se não se investir na formação, se não se investir em formar médicos e enfermeiros para estas unidades, se não se investir nas instituições e nos cuidadores, como aqui foi dito, nos cuidadores informais, se não forem capacitados, vamos continuar a sobrecarregar os serviços hospitalares, vamos continuar a sobrecarregar as urgências e vamos detectar estas falhas que temos na resposta na comunidade. Também estamos atentos àquilo que é o Estatuto do Cuidador Informal, que é uma bandeira destes companheiros que aqui estão, mas que nós acompanhamos e se ainda há pouco o Governo foi chumbado um orçamento que inscrevia 30 milhões de euros para alocar a esta... A doutora Galriça Neto, só para o avisar, está a fazer assim, mas eu não posso deixar agora abrir outra vez este debate. Portanto, não, mas eu concordo eu concordo com tudo que a doutora Isabel Galriça Neto disse. Eu só queria dizer é que neste Orçamento de Estado estão inscritos. Só lembrar factos. Exatamente, estão inscritos. Agora está o doutor Pedro no estão inscritos mais 20 milhões de euros e eu espero é que o Governo desta vez cumpra, porque é preciso manter ou é preciso dar acesso a estes direitos. É só isto. Muito obrigada. Há várias intervenções, nomeadamente vários pontos, até pela experiência da doutora Isabel, que vão passar seguramente e obrigatoriamente para o debate número 2, para o primeiro debate da tarde, e também obrigada por esse contributo. Nós estamos no limite do nosso tempo. Eu acho que as vossas exposições foram claríssimas, quer nas feridas expostas. Obrigada, doutora Isabel, bom dia. Quer nas feridas expostas, quer no caminho que temos para percorrer. Portanto, se me permitem... eu vou abrir o final dos trabalhos da manhã, neste caso dar por finalizados os trabalhos da manhã, agradecer imenso o vosso contributo e o vosso trabalho no terreno. Pode ser o primeiro raio-x, e é o raio-x de quem também sente muito isto na pele, insistir na ideia de que todas estas pessoas, sem exceção, precisam de cuidados de saúde adequados à sua condição e, inexoravelmente, todos passaremos por isso um dia.
Portanto, não podemos continuar a fazer deste assunto tabu e a varrer para debaixo do tapete. E a urgente reestruturação da formação pré- e pós-graduada dos profissionais que trabalham nestes diferentes contextos do Sistema Nacional de Saúde, e não só, de todo o Sistema Nacional de Saúde, e apoio aos cuidadores. Vamos seguir então esse dia de reflexão e debate, sendo o próximo ao início da tarde, às 14 horas, e focado precisamente nas entidades e nos profissionais diretamente ligados aos cuidados paliativos. Muito obrigada e até já.